Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Meus queridos irmãos de fé em Cristo Jesus, observem esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 48. Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo, você entrega o Filho do Homem? Hoje, quero convidar vocês a olharem para uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, mas talvez sob uma perspectiva diferente. Quando ouvimos falar de Judas, quase sempre pensamos na traição. Quando ouvimos falar do beijo, pensamos na dor, na decepção, na infidelidade. Mas será que esse é realmente o centro dessa passagem? Talvez o foco não seja o beijo de Judas. Talvez o verdadeiro centro seja a resposta de Jesus. Porque, diante da traição, do abandono e da injustiça, Jesus não escolhe o ódio. Ele escolhe amar até o fim. O Evangelho não foi escrito para que a humanidade passasse séculos condenando Judas. Foi escrito para revelar a profundidade da misericórdia de Deus e para nos ensinar que o amor é maior do que qualquer pecado. E é olhando para esse encontro entre Judas e Jesus que também somos convidados a olhar para nossa própria história, nossas quedas, nossas culpas, nossas feridas e a forma como lidamos com elas. Na tradição judaica, meus irmãos de fé, o beijo era um sinal de amizade, respeito e confiança. Judas escolhe justamente esse gesto para identificar Jesus aos soldados. Isso torna a cena ainda mais forte, porque mostra que as maiores dores não costumam vir dos desconhecidos. Elas vêm de quem entrou em nossa vida, conheceu nosso coração e mesmo assim nos feriu. Todos nós, em algum momento, já experimentamos um beijo de Judas, uma amizade rompida, uma palavra que machucou, uma decepção, uma promessa não cumprida. E é importante lembrar, Jesus não ficou indiferente a essa dor. Ele a viveu. Ele sabe o que significa confiar e ser traído. Por isso, quando levamos nossas feridas até Ele, encontramos alguém que não apenas entende, mas que compartilha do nosso sofrimento. A traição de Judas não começou naquela noite. O beijo foi apenas a conclusão de um caminho interior. O Evangelho mostra que pequenas escolhas foram endurecendo seu coração. E essa é uma verdade para todos nós. Quase nunca nos afastamos de Deus de uma única vez. O distanciamento acontece aos poucos. É quando deixamos de orar, quando alimentamos o ressentimento, quando desconfiamos das promessas de Deus em nossas vidas por achar que está demorando demais. Quando justificamos pequenas desonestidades. Quando permitimos que o orgulho ocupe o lugar da humildade. Existe uma frase muito forte que diz: ninguém tropeça em montanhas. Tropeçamos nas pequenas pedras do caminho. Judas caminhava ao lado de Jesus,
mas já havia permitido que outras coisas ocupassem o centro do seu coração. E isso nos leva a uma pergunta sincera: o que hoje pode estar roubando de nós a sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Judas recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus. Naquele tempo, era o valor aproximado de um escravo. O Filho de Deus foi negociado por um preço pequeno diante de sua grandeza. Mas talvez a pergunta mais importante não seja quanto Judas recebeu. A pergunta é: por quais moedas nós, às vezes, também negociamos nossos valores? Pode ser a moeda do orgulho, que nos impede de pedir perdão, a moeda da vaidade, que nos faz querer reconhecimento acima do serviço, da inveja, da ambição, da busca desenfreada por poder ou da necessidade de sermos aceitos a qualquer custo. E talvez a moeda mais perigosa seja a falta de misericórdia, porque quando deixamos de perdoar, permitimos que a dor do que fizeram conosco governe nossa vida. É justamente aqui que a narrativa do Evangelho muda de direção, porque a história não termina no beijo. Ela aponta para algo muito maior: a capacidade de Jesus de continuar amando, mesmo diante da traição. Durante muito tempo, possivelmente, nós tenhamos olhado para essa passagem apenas pelo lado de Judas. Mas espiritualmente, o grande protagonista não é a traição, é a misericórdia. Jesus sabia o que iria acontecer. Ele não foi surpreendido por Judas. Sendo o Filho de Deus, conhecia a fragilidade humana, conhecia o coração de cada discípulo e sabia que a paixão fazia parte do caminho da salvação. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quando Jesus chamou Judas para ser apóstolo, ele não o escolheu para que se tornasse um traidor, mas para que, através de sua história, a humanidade pudesse aprender algo sobre a liberdade, a fragilidade e, acima de tudo, sobre a misericórdia de Deus. Da mesma forma que escolheu Pedro impulsivo, Tomé questionador, João amoroso e Mateus, o cobrador de impostos, Jesus escolheu pessoas reais, com virtudes e limitações. Em cada um dos apóstolos existe uma parte da nossa própria humanidade. Judas nos ensina o perigo, meus irmãos de fé, de alimentar a distância interior de Deus. Mas Jesus nos ensina que nem sempre a pior das traições é maior do que o seu amor. Existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. No momento da prisão, Jesus não humilha Judas, não o amaldiçoa e não o rejeita. Pelo contrário, no Evangelho de Mateus, ele ainda o chama de amigo. Imaginem a força dessa palavra. Alguém que está sendo entregue para a morte olha para quem o traiu e ainda o reconhece como amigo. Esse é o coração de Cristo. O problema é que Judas não conseguiu acreditar nesse amor. Depois de perceber a gravidade do que fez, foi tomado pela culpa. O Evangelho relata que ele devolveu as moedas e reconheceu que havia pecado ao entregar um inocente. Havia arrependimento em seu coração, mas não havia esperança. E aqui está uma diferença importante. O que destruiu Judas não foi apenas o pecado, mas o desespero.
Ele acreditou que seu erro era maior do que a misericórdia de Deus. E não era. Jesus não queria a morte de Judas. Em toda a Escritura, Deus nunca deseja a perdição do pecador, mas sua conversão. Deus ama o pecador, não o pecado. Deus quer a nossa salvação, meus irmãos de fé. O próprio Cristo passou sua vida inteira acolhendo aqueles que a sociedade considerava indignos, pecadores, cobradores de impostos, adúlteros, excluídos. Se Judas tivesse acreditado que ainda era possível voltar, talvez tivesse encontrado o mesmo abraço que tantos outros encontraram. Voltar, que eu digo, não para um passado. Não podemos voltar para o que se já passou, mas retornar àquele caminho da conversão, mudar a rota do pecado para a vida. E aqui vale recordar outra cena do Evangelho, a negação de Pedro. Pedro também falhou. Diante do medo, negou Jesus 3 vezes. E quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Também sentiu culpa, vergonha e arrependimento. A diferença não está em comparar quem pecou mais ou menos. O Evangelho não nos convida a fazer esse julgamento. A diferença está no caminho que cada um escolheu depois da queda. Judas permitiu que a culpa o convencesse de que não havia mais retorno. Pedro, apesar da culpa, abriu espaço para o amor de Deus. Em um dos encontros mais bonitos após a ressurreição, Jesus não pergunta a Pedro: "Por que você me negou?" Ele pergunta: "Pedro, tu me amas?" É como se dissesse: "Eu conheço sua fraqueza, mas ainda acredito em você." Pedro aceita esse amor, aprende a perdoar a si mesmo e permite que a misericórdia de Deus transforme sua história. Aquele homem medroso se torna a rocha firme sobre a qual Cristo edifica sua igreja. Isso também vale para nós. Todos erramos, somos seres humanos. Todos em algum momento fomos Judas em pequenas atitudes, ou Pedro em nossos medos. O que define nossa história não é a queda, mas a decisão de levantar e ser melhor. Talvez uma das histórias que mais possa nos aprofundar seja justamente a união dessas duas, meus irmãos de fé. Pois uma das maiores dificuldades do ser humano seja aceitar o perdão de Deus e a aprender a perdoar a si mesmo. Carregamos culpas antigas, erros do passado, palavras que gostaríamos de apagar. Mas o Evangelho nos mostra que Deus é especialista em construir futuros novos a partir de vidas quebradas. Quando falamos de perdão, é importante compreender uma coisa: perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Não significa aceitar abusos, continuar permitindo injustiças ou viver sem prudência. Jesus perdoou Judas, mas não impediu as consequências das escolhas dele. O amor de Deus não elimina nossa liberdade, e toda escolha gera frutos. Perdoar também não é esquecer. Existem feridas que permanecem na memória, mas deixam de governar o nosso coração. O perdão é uma decisão de não permitir que o mal recebido produza ainda mais mal dentro de nós. Quem não perdoa continua preso ao acontecimento.
E quem perdoa rompe as correntes e escolhe não viver definido pela ofensa. Vocês sentem a força dessas palavras, meus irmãos de fé? Porque possivelmente esse seja o evangelho das maiores revoluções. Responder ao mal sem se tornar mal. Responder à violência sem produzir mais violência. Responder à traição sem perder a capacidade de amar. Jesus não foi ingênuo, ele sabia exatamente quem era Judas e o que iria acontecer. Ainda assim, escolheu amar até o fim. Isso não é fraqueza, isso é a força transformadora da misericórdia. Jesus nos ensina a sermos pacificadores. E hoje, diante dessa palavra, Deus possa estar nos convidando a refletir. Existe alguém que eu ainda não consegui perdoar? Existe alguma culpa que eu carrego e que não me permite acreditar no amor de Deus? Tenho sido mais parecido com Pedro, que se deixa restaurar, ou com Judas, que acredita que não merece mais recomeçar? O maior milagre que Deus possa querer realizar em nós não seja mudar as circunstâncias, mas curar nosso coração, transformar o coração de pedra em um coração de carne. Porque uma pessoa reconciliada consigo mesma e com Deus se torna também instrumento de reconciliação para o mundo. Quero deixando uma última imagem. Naquela noite, no Jardim das Oliveiras, Judas oferece um beijo de traição. Jesus responde com uma palavra de amizade. Mais tarde, Pedro oferece uma negação. Jesus responde com uma missão: apacenta as minhas ovelhas. O Evangelho inteiro aponta para essa verdade. O amor de Deus é sempre maior do que a nossa miséria. Por isso, o centro dessa passagem não é a condenação de Judas, mas a revelação de um Cristo que continua oferecendo misericórdia até o último instante. Que nós aprendamos com a história desses dois discípulos, não para julgar, mas para escolher. Escolher acreditar que sempre existe caminho de volta. Escolher perdoar. Escolher pedir perdão. Escolher não alimentar a culpa, mas acolher a graça. E que ao sair daqui, cada um de nós leve essa certeza no coração. Deus não espera de nós uma vida sem quedas. Ele espera um coração que, depois de cair, tenha coragem de voltar para seus braços. Que sejamos pessoas melhores, mais misericordiosas, mais perdoadoras e mais humanas, sem ingenuidade, mas com a firme convicção de que o amor sempre será mais forte que a traição. Amém. O beijo de Judas revelou a fragilidade do homem. O perdão de Jesus revelou a infinitude do amor de Deus. Entre um e outro, todos os dias, nós escolhemos qual caminho seguir. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus, que nos restaura, nos vivifica e nos mostra o caminho da salvação.
E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje.